Como discernir a vontade de Deus para a sua vida? Muitas pessoas chegam até mim e me perguntam: Rafael, Marinho, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu não entendo. Você fala que ouve a voz de Deus, você fala que Deus falou isso, você fala que Deus falou para você ir para tal canto, mas eu não consigo entender. Se você quer saber como ouvir a voz de Deus, como seguir a sua vontade e verdadeiramente agradar ao Senhor, então fica aqui comigo até o final, na palavra de Deus para você no dia de hoje. Ele vai te revelar, ele vai te apontar o caminho, sim, para que você possa ouvir a sua voz, para que você possa discernir a vontade do Senhor e para que você possa agradá-lo ao cumprir a sua vontade. Antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora no Vivendo pela Vida. Aqui nós falamos de Jesus, nós falamos da palavra de Deus, nós ensinamos a Bíblia. É isso que nós estamos fazendo aqui. E se você está chegando agora e você que já é veterano, que eu sei que você está aqui assistindo os vídeos, mas ainda não se inscreveu, eu quero te convidar a fazer isso agora. Clique aqui no botão de inscrever-se. Depois você aperta o sininho, seleciona todas, e aí depois que você fizer isso, né, sempre que tivermos com conteúdo novo, você será comunicado aqui pelo YouTube. Mas tem aquela turma que gosta de ouvir, né, gosta do podcast. Então nós temos o podcast Vivendo pela Vida Cast nas principais plataformas disponíveis aí no mercado. Então nós estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music e dentre outras plataformas. Então basta você procurar Vivendo pela Vida Cast e todo esse conteúdo também é postado lá para que você possa ouvir no seu carro, para que você possa ouvir aí no seu celular quando faz alguma coisa, até mesmo quando estiver trabalhando, né? Você coloca lá o fone de ouvido, você fica ali ouvindo uma mensagem, ó, que vai alimentar a sua alma, você não vai incomodar ninguém. Então é bênção para todo mundo, né? Você produz mais porque está sendo abençoado, não incomoda as pessoas, mas vamos falar aqui, se de repente alguma pessoa precisar ouvir, então tira o fone, deixa lá o som aberto no seu celular, né? Para que essa pessoa também desfrute desse alimento, amém? Então vamos lá, essa é uma pergunta clássica e eu imagino que você esteja curioso. Como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como que eu faço para discernir aquilo que Deus tem para a minha vida? Quero compartilhar com você um texto. Esse texto se encontra lá em Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 5, o 5 e o 6. Presta muita atenção no que a palavra diz. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então vamos lá, vamos discernir bem essa passagem para que você entenda que processo é esse. Primeiro ele fala o quê? Que nós precisamos confiar no Senhor de todo o coração. Querido, isso é muito importante, por quê? Porque muitas pessoas, elas muitas vezes se apegam à sua alma, muitas pessoas se apegam ao seu próprio conhecimento. E não existe nada contra o conhecimento. Eu sei que você foi uma pessoa que estudou, né? Você é uma pessoa que foi alfabetizada, você é uma pessoa que lê, você é uma pessoa que... Você pode até falar assim, poxa, Marinho, eu não leio, mas você escuta. A gente aprende escutando, a gente aprende ouvindo outras pessoas, né? Então você está sempre aprendendo e tudo isso faz parte de você, faz parte da sua construção, faz parte de quem você é, né? E daquilo que você carrega dentro de você. Mas aí o que a palavra está falando aqui? Que nós precisamos confiar de todo o coração e não confiar em Deus a partir do nosso conhecimento. Percebe como isso é diferente? E naquela época, para você entender, o coração para eles era como se fosse o centro de comando da vida, né, do ser humano. Eles não tinham essa percepção do cérebro, né? Para eles o coração era o centro de comando. O coração era quem verdadeiramente dá as ordens, né? Quem governa
todo o corpo, todo o organismo. Então entenda que o coração é o quê? É o entendimento. Então não dependa o quê? Desse entendimento, percebe? O que ele está falando é o quê? Não dependa da sua força, não dependa do seu coração, não dependa desse conhecimento que emana do coração, onde o coração diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito, percebe? Então esse é o primeiro ponto. Você precisa prender o seu coração, a sua alma, as suas emoções, você precisa deixar ele numa prisão, certo? E jogar a chave fora, para que eles não tenham voz na sua vida. Então, esse é o caminho para você ouvir ao Senhor. E aí ele continua lá no 6. Busque a vontade dele em tudo o que você fizer. E aí qual é o erro que a maioria das pessoas comete? Elas não buscam ao Senhor em tudo o que fazem. Elas buscam ao Senhor algumas vezes, em algumas situações, ou quando elas fazem algo que não dá certo, né? Quando elas dão com os burros na água, aí sim elas vão atrás de fazer a vontade do Senhor. Mas vai atrás de fazer a vontade do Senhor depois que tentou fazer a sua vontade. Você está entendendo como é uma linha muito fina? A primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Domar o seu coração, seu conhecimento, seu entendimento, deixar eles num lugarzinho ali guardado, onde eles não tenham voz. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quê? Buscar a vontade dele em tudo que você fizer. E aí o que vai acontecer? Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Você está entendendo? Vamos ampliar um pouco mais. Né? O que é buscar a vontade de Deus em tudo o que você fizer? Buscar a vontade de Deus, por exemplo, meu irmão, é você ler a Bíblia. Então, está com vontade de fazer algo que você ainda não sabe se é da vontade de Deus ou não, vá para a Bíblia. A Bíblia provavelmente vai trazer uma resposta para você daquilo que você está querendo fazer. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é o quê? Você ir até Deus em oração. Então busque a Deus, busque a vontade dele. Então como é que eu busco a vontade dele? Através da Bíblia e agora através da oração. Então entra no teu secreto, entra naquele cantinho onde você conversa com o Senhor, sem barulho, sem interferências. E aí você pode colocar diante dele os teus pensamentos, os teus desejos, lembrando que oração não é apenas falar com Deus, né? Oração eu falo com Deus, mas eu muito mais. Você tem duas orelhinhas, né? Então a gente tem muito mais que ouvir a Deus do que falar com Deus, percebe? Então oração é um caminho de mão dupla. Tem pessoas que acham que oração é de mão única, né? Eu falo, Deus ouve, Deus me obedece, né? Deus vai cumprir aquilo que eu estou pedindo porque Ele é Pai e eu sou a criança mimada e Ele vai ter que fazer. Nananina, não é assim que funciona. Oração é falar, mas principalmente ouvir. Lembra quando você era mais novinho? Que você chegava pro seu pai, pra sua mãe, ô pai, compra tal coisa pra mim, pai. Pai, posso ir pra casa de fulano? Pai, posso fazer tal coisa? Mãe, posso fazer isso? Lembra dessa época? O que você fazia? Você falava, mas você ouvia. Algumas vezes seu pai ia dizer, sim, meu filho, vá, pode ir lá na casa do seu amigo, na casa da sua avó. Sim, meu filho, eu vou dar, vou comprar para você, você tá precisando. Mas na maioria das vezes, o que é que você ouviu? Não, meu filho, isso não é bom para você. Não vá, porque é perigoso. Não tenho condições agora de dar. Você ainda não está preparado para ter tal coisa. Percebe? Então, a mesma coisa com Deus. Nós somos filhos, Ele é Pai. A gente fala sim, nós pedimos sim, porque nós somos filhos, mas nós precisamos principalmente ouvir. Então, essa é uma forma de buscar Deus. Vou dar aqui, existem outras, tá? Mas é que eu vou, para o vídeo não se estender muito, vamos ficar em 3. Então, já falei para você a primeira, né, que nós precisamos buscar através da leitura da Bíblia, da palavra. O segundo é oração e o terceiro. O terceiro é fundamental. Tem poucas pessoas fazendo isso nos dias de hoje. É você buscar o quê? Conselho na multidão de conselheiros.
certo? Então, por exemplo, você vai pedir um conselho para alguém que você sabe que caminha com Deus. Você vai pedir conselho para alguém que você sabe que quer o seu bem e não apenas falar aquilo que você quer ouvir, entendeu? Então, você vai pedir um conselho para alguém. Ô fulano, você pode me dar um conselho? Você pode orar pela minha vida? Eu estou com dificuldade de discernir a voz de Deus. Eu não sei se o Senhor realmente está falando comigo. Eu já li a Bíblia, eu já orei, mas eu estou confuso. Você pode me ajudar? Você pode orar comigo? Você pode me dar um conselho? Percebe? Então, muitas vezes esse conselho vai ser vindo da parte do próprio Deus. Então, é uma forma de você também ouvir ao Senhor. Existem muitas pessoas com chamados específicos. Eu tenho chamado profético. Às vezes você pode procurar alguém que tenha o dom profético, né, para poder ser boca de Deus sobre a sua vida. Às vezes você pode buscar um pastor, você pode buscar um mestre, você pode buscar um evangelista, você pode buscar um apóstolo, você pode buscar um irmão da sua igreja, né, que você confia, que você sabe que tem uma vida diante de Deus, que tem bons conselhos para te dar. Agora, o que você precisa ter cuidado? Não procurar qualquer tipo de pessoa, embora muitas vezes essa pessoa esteja até dentro da igreja, mas nem todos estão aptos a dar conselhos ou falar para você uma palavra realmente vinda do coração de Deus. Então tenha muito cuidado com isso e tenha muito cuidado. E aqui eu vou colocar um alerta, né, com letras garrafais. Tenha muito cuidado com pessoas imaturas. Existem muitas pessoas imaturas e essas pessoas dentro da igreja, inclusive. Essas pessoas podem te dar um conselho ruim, essas pessoas podem te dar uma palavra ruim, ou essas pessoas, para quererem te agradar, vão dizer que sim, que os teus pensamentos são de Deus e que tu vai lá e faz, que vai dar tudo certo, quando na verdade não vai dar. Entende? A pessoa imatura, ela vai pegar o que você está falando e às vezes você está ali abrindo seu coração de uma coisa íntima, ela vai compartilhar isso com outras pessoas, percebe? E tem mais um detalhe: maturidade não tem a ver com cargo. Eu conheço muitos líderes que são imaturos, eu conheço muitos pastores que são imaturos, pastores que às vezes ouvem conversas das pessoas que vêm lhes pedir conselhos e elas acabam espalhando isso para a vida de outras que não tem nada a ver com a história, entende? Então a maturidade não tem a ver nem com cargo e nem com a idade. A maturidade tem a ver com a responsabilidade que você vê na outra pessoa em lidar com situações, principalmente com questões da parte de Deus. Pessoa que tem lisura, que tem maturidade, uma pessoa que vai poder te aconselhar e uma pessoa também que vai ter clareza que se ela não tiver uma palavra de Deus ou ela não tiver uma orientação clara, ela vai dizer para você que não tem, né? Ela não vai querer ficar querendo, né, trazer uma orientação, uma palavra de qualquer jeito, porque ela acha que tem que te dar uma orientação. Não, a pessoa madura, ela vai te dar uma orientação madura. Então isso é muito importante que você se atente, né, na sua vida, na sua caminhada. Então, querido, existe obviamente outras formas de Deus falar com você. Eu citei as três, provavelmente são as três principais, né, para que você tenha o discernimento da vontade de Deus para a sua vida. Então, responder na pergunta: como que eu faço, né, para discernir a vontade de Deus para mim? Como eu escuto a voz de Deus? Em primeiro lugar, é você lendo a palavra, buscando na palavra. Segundo lugar, é você orando, falando com o próprio Deus. Mas lembre-se que muito mais do que você falar, você vai ouvir a Deus, combinado? E terceiro é você ouvir conselhos, conselhos de pessoas maduras, conselhos de pessoas que têm verdadeiramente uma direção de Deus para a sua vida, que tem maturidade para lhe instruir, assim como um pai instrui a um filho, assim como um pai quer bem para aquele filho, assim como um pai que quer que aquele filho evolua, quer que aquele filho flua, quer que aquele filho cresça. Então busque conselhos com pessoas com esse perfil e eu tenho certeza que será muito mais fácil para você, porque você vai começar a ouvir a voz de Deus e vai começar a praticá-la.